Bom dia, meus queridos. Vamos dar continuidade à aula sobre as cartas de João, a série bíblica. Por favor, vá no canal do YouTube Alice Bíscaro, dê o seu like, que é muito importante. Estamos também à venda com a apostila para quem quiser um melhor enriquecimento, né? Conhecimento sobre o tema. Então, nós vamos falar dessa contexto histórico. Nós estamos ainda lá na Ásia Menor, no final do século I, e a gente vai entender que nesse momento da história, os judeus já estão em diáspora, né? 2/3 aproximadamente dos judeus já saíram da região da Judéia. E depois do ano 70, a porcentagem vai aumentar devido à destruição do Templo de Jerusalém. Então, nós temos um judeu em diáspora e a comunidade cristã se localiza ali, na Ásia Menor. O autor das epístolas de João, a gente vê que a gente percebe claramente que ele é de uma segunda geração, porque na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele se apresenta como uma testemunha fiel da tradição que recebeu. Então, a tradição que ele recebe da comunidade joaneia. Então, ou joanina, pode ser usado os dois termos. Então, a gente percebe que ele recebe essa tradição fielmente. É um livro inspirado, mas não foi escrito por João, porque ao final do século I, provavelmente todos os apóstolos, né, e discípulos já não estariam vivos. Por quê? Porque nós temos que ver a expectativa de vida. A expectativa de vida, né, naquele período histórico, era entre 40 e 50 anos. Era uma pessoa extremamente idosa. É só a gente perceber isso hoje no Brasil. Qual é a expectativa de vida no Brasil? É de 70 e poucos anos. E nós estamos em que século? 21. Então, nós estamos falando de uma realidade do século I depois de Cristo. Se a carta é datada do final do século I, é pouco provável, então, que houvesse algum discípulo. No entanto, é possível que tenha sido uma segunda geração, visto e conhecido os resultados que João deu e falou das ações de Cristo, que foram testemunhas o quê? Oculares, como os apóstolos e discípulos. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: alguém dentro da comunidade, obviamente, presenciou e falou dos feitos de Jesus e do ensinamento de João. Então, o autor da carta, ele busca elucidar e fazer uma reflexão, não uma reflexão intelectual, mas de experiência de vida, de comunidade, de amor cristão. Então ele fala que é possível, através do mistério da fé, do amor, eu conhecer a Jesus Cristo. Eu não preciso ter vivido, tocado, ouvido. Isso João o fez, né? Mas ele passa o ensinamento para mim. Eu posso ser uma discípula de João e manter esses mesmos ensinamentos fielmente na minha vida ao longo da história. As cartas vão assumir uma característica de vivência fraterna. É isso, o mandamento maior para João é o amor, é pautado no amor. É o novo mandamento que está lá em João, Evangelho, tá? Capítulo 13, versículo 34. O discípulo vai dizer que o amor está acima de qualquer outro conceito. Então, para a comunidade joanina, esse amor essa família não está ligada só aos laços biológicos, mas também
a comunidade cristã, onde dá a vivência, onde se dá o respeito, e essa é a perspectiva da comunidade de João. Está ligado o amor fraternal, que implica diretamente em outra opção, que é a rejeição ao mal. Isso é perfeito em João. Se eu amo o outro, eu rejeito o mal contra ele. Eu não peco, eu não faço fofoca, eu não roubo, eu não vou furtar, não vou matar, porque eu amo o meu irmão. E isso é uma beleza. E esse amor fraternal nós estamos precisando hoje em dia na nossa vida, porque nós estamos passando por momentos difíceis, onde a solidão é um mal social. Então, quando eu tenho a igreja, a minha comunidade cristã, que me dá esse amor, que me acolhe, me abraça, por isso é tão importante a acolhida dentro das nossas igrejas, porque ela me conforta, ela me abraça, é o primeiro sorriso, às vezes é o único beijo que eu tenho durante a semana, é de um irmão na igreja, não é de um familiar meu. Então, é essa a importância desse amor fraternal que tanto a gente tem que resgatar em João. Por isso, eu estou falando da carta de João nesse momento, que eu acho que é importantíssimo esse resgate do amor fraternal na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade está falando muito de ódio, de rancor. Vamos falar de amor. E é isso a importância. O amor vai ser a sua nova família. É diferente do amor mundano. Vai estar lá na primeira carta de João 2,16. É diferente, é o amor fraternal. A dinâmica desse amor não admite uma convivência com o mal, com as trevas, o pecado ou a mentira, pois ele é capaz de restabelecer a luz entre os irmãos. E a luz é Cristo. Então eu só trago Cristo para a comunidade se eu amo. Então vamos pedir e vamos resgatar esse amor, vamos compreender melhor esse amor, que é esse amor que me leva a Cristo. Onde amor há também o perdão. Não existe amor se eu não tenho perdão para com o irmão, né? Então, eu tenho uma nova realidade construtiva na minha comunidade. E o perdão vai ser um lugar privilegiado nos textos de João. Os cristãos são filhos de Deus, que devem obedecer aos mandamentos de Deus, à santificação e ao amor de Deus e aos seus irmãos. Vamos falar um pouco dessa escola joanina. No final do século I, se lembra que eu falei que existe a escola joanina, existe uma escola mateana, existe uma escola lucana, existe uma escola marcana, que são dos ensinamentos dos apóstolos. No final do século I, em muitas áreas, estava se desenvolvendo uma estrutura eclesial no qual um grupo de presbíteros eram responsáveis pela administração e pelo cuidado pastoral da igreja, presente no Novo Testamento. Isso a gente encontra muito nos livros de Atos, está lá também na primeira carta de Pedro, está lá em Judas e está lá também em Paulo, na carta de Tito. Tem Tito, a Tessalonicenses. Então, nós encontramos esse conceito no Novo Testamento abundantemente. O termo presbítero, né? Estou colocando aqui entre aspas, pode ser usado para designar geração de instrutores depois das testemunhas, ou seja, pessoas que poderiam ensinar numa cadeia de autoridade. Então, eu estou falando já de uma segunda geração, porque eles tinham visto ou ouvido de outras pessoas que, por sua vez, tinham visto e ouvido de Jesus. Então, é uma cadeia de autoridade. Por isso que o pároco até hoje está nessa cadeia de autoridade, porque ele ensina o que outros viram e ouviram
de Jesus com fidelidade, né? Assim deveria. E o mestre humano, mesmo o discípulo amado, por sua vez, seria aquele que, com alegria, como uma testemunha da tradição, que o Paráclito, que é o Espírito, interpreta. Está lá em João 19, versículo 35, e na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. A comunidade joanina é aquela que percebe na atuação do discípulo amado a existência do Paráclito, que estava em plena atividade atrás da interpretação da tradição que era transmitida. Então, o Espírito de Deus estava ali também para que essa tradição fosse transmitida como Jesus assim o quis. Depois da morte do discípulo amado, que é João, a comunidade entendeu que a obra do Paráclito continuava nos discípulos dos discípulos. Amado que vai transmitir essa tradição e ajudou a formular. Então, o Espírito Santo está junto dos discípulos do discípulo amado. Poderia, segundo o sentido do presbítero, ser modificado pela ótica de João. Poderia explicar por que o presbítero das epístolas de João fala como parte do coletivo, nós, porque ele está falando de uma herança da tradição recebida pelo discípulo amado. Por isso o termo nós vamos encontrar isso nas cartas de João, esse termo. Então ele fala no coletivo e ele dá testemunha que fora visto e ouvido desde o princípio. Primeira carta a João, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Isto nos leva ao ponto principal da escola de João. É provável que no tempo, do discípulo amado, estabeleceu-se um círculo cuja importância vai ser reforçada após a sua morte. Este círculo de teólogos e mestres seguiu cultivando e estudando sua tradição, a tradição de João. Deste grupo vão surgir os escritos joaninos. Dessa escola joanina surgem os escritos joaninos, que percebemos na afirmação no plural, que a gente vai encontrar. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então, tudo vai estar onde? No plural. Sabemos. Se sabemos, somos nós. Estabelece aqui, portanto, uma ligação entre o passado e o começo e o presente da pregação, no esforço evidente de vincular a tradição e transmitir o que foi recebido. O que vimos e o que ouvimos, isso nós anunciamos. Primeira carta a João, capítulo 1, versículo 3. Então, ele está dizendo que ele viu e ouviu. Desenvolve-se, então, um cultivo de uma cultura da tradição que está relacionada a esta escola de João. O presbítero fala como representante dessa escola joanina. Não porque ele mesmo tenha sido uma testemunha ocular, mas por causa da aproximação da escola de João com o discípulo amado. Assim podemos dizer que Jesus tinha visto Deus, o discípulo amado tenha visto Jesus. E a escola de João participa de toda esta tradição. No período em que o Evangelho foi escrito, o testemunho do discípulo amado era suficiente e a comunidade estava unida em aceitar esse testemunho. Mas no período em que as epístolas foram escritas, que é um período posterior,
notamos que é um grupo já interpretando a tradição do discípulo amado. Destaca assim a atuação do presbítero, do mestre, que vai tentar corrigir os adversários como parte de uma escola joanina de discípulos que possuem uma tradição e uma doutrina de João correta, que realmente conhece o pensamento do discípulo amado, e estes, portanto, serão testemunhas fiel dessa tradição de João. Na próxima aula, nós vamos falar desse contato dos cristãos da Ásia Menor com uma tendência gnóstica helenizante. Então, nós ainda estamos na introdução. Um abraço, meus queridos. Não esqueçam de ir no canal, não esqueçam de dar o like, de adquirir a sua apostila. Agradeço muito por vocês estarem comigo. Uma boa semana.